Hoje nós vamos falar, não desista de viver. Jonas, capítulo 4, do verso 1 em diante, tá bom? Vamos fazer uma meditação aí de Jonas aí, esse profeta. Bom, diz assim a palavra de Deus. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Com que Jonas ficou irado? Jonas ficou irado porque Deus tinha graciosamente, bondosamente, deixado de destruir Nínive, né? A grande cidade do Império Assírio. Por isso que ele ficou irado. O Jonas, ele é um profeta do contexto lá de 884, 870, ali antes de Cristo, né? E é um contexto que o Império Assírio já estava tomando assim proporções, digamos, de poder mundial, né? Então Deus fala com ele para ir à grande cidade de Nínive e anunciar que, claro, ela seria destruída, né? Afinal de contas, a Síria era inimiga, né, de Deus, né? O império era inimigo de Deus, então, e do povo de Deus. Então a ideia e a crueldade e a maldade, né, realmente enorme, né, tal. Então Deus resolveu puni-la, mas Deus mandou um profeta antes para avisá-la, e cortar toda a cidade, andar em toda a cidade, profetizando e tal. E Deus escolhe Jonas para fazer isso. Tá? Deus escolhe Jonas e manda Jonas, né, para Nínive, fala com ele e tal. Só que ele não vai, todo mundo sabe, né? Ele pega o navio e vai em direção a Tarsis, que seria aí mais ou menos a atual Espanha, bem distante mesmo, uns 3.000 quilômetros mais ou menos, segundo algumas informações. Então ele não quer ir. Claro, normalmente também ninguém iria querer ir, eu também não iria querer ir, né, para uma cidade, um império, né, uma cidade cruel, pagã, eu também não ia querer ir. Só que era Deus que estava falando com ele. Mesmo assim ele disse que não ia mesmo. Era da postura dele. E ele vai embora, pega o navio e tal. Só que aí todo mundo sabe, né, o navio tem aqueles problemas todos, né, a tempestade e tal. E eles vão e lá os marinheiros jogam Jonas ao mar, e Jonas engolido lá por um grande peixe. Não diz que peixe que era, um grande peixe, né? Algumas traduções trazem baleia, mas o hebraico não tem isso. A ideia é um grande peixe, né? É engolido e depois ele é jogado, lançado, digamos assim, né? Para as margens, né? E ele consegue, então, claro, né? Isso é milagre. E ele, então, Deus fala com ele, então ele agora aprende e segue e obedece a Deus e vai para Nínive, né? Muito bem, vai para Nínive e prega lá. Bom, naturalmente Jonas era muito capacitado, né? Pelo que percebe, muito capacitado, uma oratória extraordinária, né? Claro, tudo isso nas mãos de Deus, né? O Espírito Santo de Deus usando-o poderosamente, não por ele mesmo, lógico, mas pelo Espírito de Deus. Deus então profetiza, né, poderosamente aquela cidade, e aquela cidade se converte, né? A cidade se arrepende, né? Se arrepende, faz jejum, oração, aquela coisa toda, se quebranta mesmo, não é uma historinha não, a cidade se quebranta mesmo, né? Ali a grande cidade realmente se dobra diante do Senhor, reconhece o poder de Deus, e então e se convertem mesmo, se arrependem daquele mal, dos seus pecados. Então Deus resolve, claro, quando a pessoa se arrepende, Deus resolve não destruir a cidade de Nínive.
Então Jonas está irado por isso aí, exatamente por isso, porque ele não suporta a ideia de que aqueles pagãos fossem perdoados, né? Entendeu? Ele não suporta essa ideia, entendeu? E Jonas fica irado. Bom, o problema de Jonas ficar irado, vá lá, né? Ficou irado, beleza, né? Mas a ira deve passar, né? Só que olha o que Jonas faz. Jonas, ele no verso 2, aqui, capítulo 4, para quem chegou depois, eu estou em Jonas 4, agora 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Ou seja, ele está falando assim: Deus, não foi isso que eu falei? O Senhor ia acabar perdoando esse pessoal aí. Tipo assim, né? Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia que o Senhor ia acabar perdoando esse pessoal. Isso depois de tudo, depois dele ver que a cidade se quebrantou, aquela coisa toda, né? Então ele falou assim: eu sabia que ia acontecer isso. Então, por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha bem, Jonas sabia que Deus é um Deus misericordioso, então que ele poderia perdoar aquela cidade, e Jonas não queria que a cidade fosse perdoada, os pagãos, os infiéis fossem perdoados, e aí não acontecesse a tão sonhada destruição de Nínive para Jonas, né? Então ele ficou chateado mesmo, irado mesmo, tenso mesmo. E ele continua, ele diz, o verso 3, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha bem, que ponto que ele chegou. Olha a ira, o que leva a pessoa. O ódio, aonde pode levar a pessoa. Os irmãos aí, Juninho Rangel, Deus abençoe, Madalena Menezes, Deus abençoe, Maria Helena, todo mundo aí, gente, Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Graças a Deus. Então, ele sabia, então ele pediu aqui, ele ficou irado mesmo, nervoso mesmo, tenso mesmo, pediu a morte. Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Ou seja, Jonas estava querendo morrer do que ver aquela cidade toda salva, toda liberta daquela destruição. Ou seja, ele não concordou com o arrependimento dos moradores de Nínive. E isso é horrível, impede a morte, desiste de viver. Ele está desistindo, eu quero desistir de viver. Não dá para viver vendo essas coisas. Não dá para viver vendo pessoas cruéis, pessoas pagãs sendo salvas. Não dá, quer dizer, o contrário do Evangelho. E muitos judeus, lamentavelmente, têm essa mentalidade até hoje, né? E até em outras religiões também, não ficam felizes quando a outra pessoa se converte a Cristo Jesus, o que deveria fazer, né? Claro, lógico, o Evangelho é isso. Só que está no Antigo Testamento, e essa visão dos judeus não é muito missionária, né? Nessa questão de salvar outras nações. Não, eles pensam realmente na prosperidade deles e que Deus está com eles. E até mesmo aquela questão do egoísmo aqui está muito implícita, está muito clara aqui na decisão, claro, aqui, né, lógico, né? E até uma decisão um tanto quanto sem misericórdia, sem compaixão de Jonas, né? Desejando que a cidade, irado porque a cidade se converteu, certo? Então é lamentável. De qualquer maneira, para a gente aqui, o que importa é que ele está pedindo a morte, ele está desistindo de viver, está irado, né? E disse o Senhor, e Deus falou com ele, é razoável essa tua ira? Talvez nós também devemos nos perguntar se é razoável a nossa ira, né? Se é razoável a nossa raiva, a nossa revolta, tá? As nossas
sei lá, aquilo que nos leva a ficarmos preocupados demasiadamente, ansiosos demasiadamente, especialmente nesse contexto de pandemia. Será que, né, que é razoável isso? Será que Jonas tinha razão em fazer o que ele fez? Tá certo que aquele povo era um povo cruel, tá certo que aquele povo era um povo pagão, idólatra, mas tá certo ele não desejar que eles sejam libertos da destruição, salvos da destruição, tá certo isso. Deus está levando Jonas a refletir sobre isso. Assim como leva-nos a fazer isso também muitas vezes, né? É razoável o que nós pensamos? É razoável o que nós queremos? Hein? Tá certo? Realmente vale a pena fazer isso? Vale a pena fazer aquilo? Tomar esta ou aquela decisão num momento de ira, num momento de raiva? Sei lá. Então, essas coisas aqui, tá? que nós vamos aprendendo e refletindo junto com esse texto de Jonas. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada. Enramada aqui é um tipo de abrigo, né? Parece que é um tipo de abrigo com árvores. Ele pegou várias árvorezinhas e fez um abrigo para ele poder, claro, né? Por causa do sol, né? Especialmente, se abrigar do sol, né? E repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas ainda ficou ali, num determinado monte, né, ao oriente da cidade de Nínive, para ver o que ia acontecer na cidade. Talvez até desejoso que Deus mudasse de ideia e destruísse a cidade. Não sei, parece isso, né? Porque o que vem depois é isso. Bom, aí no verso 6 diz: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Olha como Deus é bondoso, né? Como Deus é bondoso, pois se alegrou em extremo por causa da planta. Aí Jonas, o que? Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas ficou alegre, muito alegre, por causa da planta que Deus fizera crescer, né? Ficou muito alegre. Ele ficou triste porque a cidade não ia ser destruída. Ele queria que ela fosse. E agora ele fica extremamente alegre, né? Porque ele na verdade, Jonas tem um comportamento emocional muito instável. Ele está triste, irado aqui, depois ele está alegre aqui, e, às vezes triste por causa de grandes coisas, e às vezes aparentemente alegre por causa de não tão grandes coisas assim, né? Ele está alegre por causa da planta que Deus fez crescer, né? Alegre, né? Tal. E triste porque Deus poupara a cidade de Nínive. Dá para entender o ser humano? Não dá não, né? E às vezes nós somos assim, nós temos muitos conflitos emocionais, né? Estamos alegres num momento, tristes no outro, e não há muitas explicações para as nossas alegrias e tristezas às vezes, né? Infelizmente. E alguns chegam ao ponto de dizer: não vale a pena viver, vou desistir de viver, porque não vale a pena. E até mesmo, né, como diz aí as estatísticas, o suicídio no Brasil aumenta, né? No mundo também, né? Claro, mas no Brasil aqui aumenta o número de suicídios. Nessa pandemia, por exemplo, depois nós vamos saber quantas pessoas se suicidaram nesse contexto de pandemia. Depois, né? Por quê? Porque disseram assim: não vale a pena viver, né? O Jonas, não vale a pena viver, é a ideia de Jonas, né? Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da água, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou, né? Então, porque Deus quer dar uma lição para ele. Verso 8 diz: em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo, mais uma vez, Jonas pede para si a morte. Eu não sei se você já pediu a morte, né? Eu não sei. Há pessoas que pedem a morte, né?
E aqui diz, ele disse mais uma vez, melhor me é morrer do que viver. Jonas novamente desiste de viver, ele quer morrer, ele deseja a morte, ele pede a Deus a morte, ele não tira a vida. Ele não tira a sua própria vida e nem tenta fazê-lo. Ele sempre ele fala com Deus, apenas diante de Deus, e fala: Deus, acaba com isso logo, né? Eu desisto de viver, tá? Agora, e Deus então vai argumentando. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele me respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Quer dizer, olha bem, Jonas respondeu: é razoável sim. Eu tinha sombra e não tenho sombra. Eu estou aí à disposição desse solzão aí, então é razoável sim, eu quero morrer mesmo. E olha bem, entendeu? O diálogo que Deus tem com Jonas aí é um diálogo que muita gente queria ter, não para pedir a morte, mas para pedir a vida, né? Muitos queriam ter o diálogo, a capacidade que Jonas tinha de comunicar-se com Deus, de falar com Deus, e não tem, né? E ele aproveita isso para pedir a morte. E quantos queriam falar com Deus e ouvir a voz de Deus e pedir para si a vida, né? A saúde, o que a gente deve realmente querer na vida, e não desistir de viver. E ele estava desistindo de viver. Tornou o Senhor, Deus falou novamente com ele: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. Você tem misericórdia, você tem compaixão dessa planta? Poxa, não estou entendendo. Deus está falando: não estou te entendendo, Jonas. Você tem compaixão de uma planta? E aí, olha o que Deus está querendo ensinar para Jonas, ensina para nós também, a não sermos egoístas, a pensarmos no outro, a sermos mais missionários, né? Cristãos missionários, né? Evangelistas, né? Pensar no outro. Aí ele diz para Jonas: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, Jonas, você está tendo compaixão de uma planta, e você não tem compaixão de pessoas, de 120.000 pessoas, né? A cidade de Nínive era uma grande cidade, né? De um império, né? E que se tornou-se poderoso. Então, não, eu não vou ter compaixão. Você está tendo compaixão dessa planta, e eu não vou ter compaixão de 120.000 pessoas. Não são plantas, não são animais, também tem animais, mas pessoas, né? Seres humanos. Eu não vou ter compaixão, eu não vou amar essas pessoas. Bom, o importante para a gente aqui é entender aqui as razões de Jonas. Quais as razões de Jonas para pedir a morte? 2 vezes ele pediu a morte. Ele pediu a morte porque ficou irado. Irado com quem? Com Deus. Deus, espera aí. Era para ter destruído aquela cidade, acabado com aquela cidade pagã, cruel, idólatra. Era para ter acabado com ela. Quais razões? Quais as razões para alguém desistir de viver? Quais as razões? Quais as razões? Aí depois ele pede a morte porque a planta morreu e ele então pede a morte. Ele quer morrer, né? Quais as nossas razões para desejar coisas assim? Quais as razões das pessoas de desistir de viver? Porque Jonas não via futuro nenhum na vida? As pessoas desistem porque elas olham para o futuro e não vê? Olha, se elas olham para o futuro e não vê nada de bom no futuro, é porque elas estão sem Deus. Então, devem buscar Deus, devem buscar o Senhor. Olha bem, o devocional que eu sempre escrevo, eu vou lê-lo agora aqui. Olha o que diz, o devocional 88. Não desista de viver. A pior jornada na vida é quando, em busca de soluções para os nossos conflitos,
viajamos para dentro do nosso interior e nele não conseguimos encontrar-nos. É a pior jornada, é quando eu viajo para dentro do meu interior e eu não consigo me encontrar. Eu não encontro Deus e eu não me encontro. Tá? Eu não me encontro. É a pior jornada, porque você olha para dentro de si e você vê um grande vazio. Não há esperança. Então essa é a grande jornada, e se nós resolvermos esse problema, né, essas questões, e nos encontrarmos, e no nosso interior nos encontrarmos com o Senhor, com Deus, então haverá alegria em nossos corações, né? Nesse momento nos sentimos perdidos, desmotivados e questionamos se vale a pena viver. Jonas, por exemplo, ele me questionou: vale a pena viver? Vale a pena viver? Se eu queria isso e eu não consegui, se eu queria aquilo eu não consegui, vale a pena viver? O Jonas se perdeu totalmente, né? Totalmente, se perdeu, como muitos cristãos se perdem totalmente, porque infelizmente não conseguem encontrar nem a si mesmos, né? E não conseguem encontrar Deus dentro de si, né? Lamentavelmente, porque se Deus os acompanhar verdadeiramente, e eles vão ver que há futuro sim, que há esperança sim, né? E que ao olhar para o futuro eles vão ver: não, Deus está comigo, Deus me abençoará, e eu passarei por esse problema, eu passarei por essa situação, e Ele me dará vitória, né? E que seja feita a vontade dEle. Muitos não sabem ou não querem admitir, mas ainda que estejam rodeados de pessoas, vivem na solidão e ainda sem a companhia de si mesmos. Eu chamo isso de solidão plena, quando você não tem nem a si mesmo como companhia, isto é, sem Deus, sem si mesmo e sem o próximo, né? Então as pessoas ficam sós, ainda que elas estejam rodeadas de uma multidão. Às vezes a família está ali, o esposo está ali, a esposa está ali, os filhos estão ali, às vezes os colegas estão ali de trabalho, mas ele está só, ele está, na verdade, sem Deus, né? E sem a sua própria companhia, está vazio, e também não tem a companhia do próximo. Essa solidão que mata as pessoas, eu chamo essa solidão de solidão plena, né? Você está sozinho, né? No meio da multidão, e é preciso que você realmente se encontre Deus dentro de si, e tenha perspectiva na vida, e diga para si mesmo: vale a pena viver, né? Deus está comigo, vale a pena viver. Haverá dias melhores na minha vida, e tudo está nas mãos de Deus, é confiar no Senhor. Bom, nessa hora, ao invés de pensar loucuras como tirar a própria vida, que tal abrir a porta da alma para entrar a luz verdadeira, Cristo? Ela iluminará o seu interior, e com o coração iluminado por Cristo, você perceberá que vale a pena viver. Viva com Deus, você é importante para Ele, não desista de viver. Bom, é isso daí, meu amado, não desista de viver. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. É isso, amado. Entregue tua vida totalmente a Jesus Cristo. Deixe Ele entrar dentro de você, assumir os conflitos que estão dentro do teu interior, e mudar a sua vida, e mudar e te dar razão para viver, em nome de Jesus Cristo. Não desista de viver, pelo contrário, viva confiando no Senhor, com um futuro vendo o Senhor, com a companhia do Senhor, você vencerá em nome de Jesus. Não desista de viver, tá?
Deus abençoe sua vida em nome de Cristo, tá? Jonas desistiu de viver por razões egoístas, por questões, infelizmente, por falta de amor, né, ao próximo. Ele queria simplesmente deixar de viver. Não viva, ele não via futuro. Veja o futuro, porque Deus tem um futuro para você, Deus tem dias melhores para você, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor neste momento. Quero agradecer todas as pessoas que estão conosco aí. E se essa mensagem abençoou sua vida e pode abençoar a vida de outra pessoa, em nome de Jesus, compartilhe mesmo, né? Vamos evangelizar as pessoas. Às vezes essa mensagem encontre pessoas que estão querendo desistir de viver. E elas precisam de Cristo Jesus, tá bom? Pode compartilhar. Vamos orar ao Senhor. Deus bondoso, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome por este momento, por esta manhã, pela noite que passamos. Deus, é um milagre acordarmos todo dia e poder, ó Deus, te agradecer e louvar e adorar o teu nome. Teu nome é digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Tome em tuas mãos cada irmão, cada irmã. Tome em tuas mãos um amigo, as pessoas que estão acompanhando essa live ou que irão assistir ainda. Toma-as em tuas mãos. Deus, que não desistamos de viver, porque vale a pena viver na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Fique conosco, abençoe o nosso grande e imenso país. Toma o Brasil em tuas mãos. Repreenda este mal, repreenda esse vírus. Proteja a nossa vida, proteja a nossa casa, proteja a nossa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu amado, minha amada, Deus abençoe. Bom dia, em nome de Jesus, tá? Bom dia. Viva um dia na presença de Deus. Abraço a todo mundo aí, em nome de Jesus. Amém e amém.